Olá, eu sou a chefe Manu e hoje nós vamos fazer uma receita de arroz, mas um arroz diferente que eu encontrei na prateleira dos supermercados daqui e trouxe para vocês conhecerem. É um mini arroz. Vamos cozinhar? Então, esse arroz, eu gosto de trazer coisa diferente para quando tem no mercado para vocês conhecerem. É um mini arroz, né? Um arroz gourmet, mini arroz, esse é o nome dele mesmo. E ele é deste tamanho aqui, ó, cada grãozinho. Ele se assemelha muito no cozimento com o arroz arbóreo, que é o arroz de risoto. Ele tem bastante amido, a gente pode fazer ele no processo do risoto ou pode cozinhar ele no processo do arroz tradicional. Refoga ele com um pouquinho de cebola, alho, azeite, manteiga e para cada medida de arroz, 2 medidas de água. Ele vai ficar um arroz empapadinho para servir com requeijão, com queijo, mais cremoso assim. Ou na forma de risoto, mais ou menos, que é como a gente vai estar preparando ele hoje. Então tem 2 segredinhos essa receita. O tipo de arroz, mas que você pode usar qualquer arroz nessa receita. Inclusive, aquele arroz que está na prateleira da geladeira 2, 3 dias lá, não sei se vou, não sei se fico. Então faz o processo que a gente vai fazer da cebola, do acompanhamento e usa aquele arroz. Ou você pode cozinhar o arroz agulhinha, o arroz branco, parborizado, o arroz que você quiser utilizar. Eu gosto de trazer novidade para vocês, então eu trouxe um mini arroz. Mas nós começamos com a cebola deste prato. Então eu tenho uma frigideira, vou aquecer ela com 25 gramas de manteiga. E aqui eu tenho 3 cebolas roxas. 3 cebolas roxas médias, elas não eram muito grandes, tá? Se for cebola daquelas bem grande, bem bonita, só 2 serão o suficiente, senão aqui eu tenho 3. Derrete a manteiga e já pode entrar com a cebola. Ela não precisa dourar, ela não precisa queimar, ela não precisa... Esse processo vai acontecer lentamente. Para essa receita a gente também vai precisar água quente. Então eu fervi uma chaleira de água, ela tá aqui no cantinho que a gente vai usando. O que vai acontecer com essa cebola? Eu vou colocar um pouquinho de sal, porque o sal ajuda a murchar essa cebola, puxar a água dela e ela vai dourar mais rapidamente, tá? O processo adianta um pouquinho. E nós vamos mexendo. Essa primeira etapa, os primeiros 5 minutinhos, pode ser no fogo alto. Depois nós vamos abaixar o fogo da nossa frigideira, tá? Ou da panela que você esteja fazendo. Soltou todos os anéisinhos de cebola. É deixar aqui uns 5 minutinhos. Enquanto elas vão passar esse processo dos primeiros 5 minutinhos, eu já posso colocar aqui junto umas folhinhas de tomilho, a erva que você quiser. Pode ser dessas que tem o galinho firme, duro, que elas aguentam calor. Salsinha, coentro, cebolinha, essas vão murchar, perder a cor e inclusive amargar com muito calor. Então a gente usa alecrim, tomilho, orégano fresco, que são os de galho mais firme, durinho, tipo talos durinhos, que esses aguentam o calor. Então eu escolhi o tomilho, que combina muito bem com cebola. E eu já vou dar uma perfumada nessa cebola, com os 4 galinhos de tomilho. A intenção dessa cebola, a gente vai fazer um risoto de cebola caramelizada com mini arroz e queijo Gouda. Então a intenção dessa cebola é caramelizar. Esse processo aqui vai levar de 20 a 30 minutos, dependendo do seu fogão, da sua panela. É interessante que use uma frigideira ou uma panela mais grossa. De ferro seria perfeita para fazer essa cebola, mas tem que estar aqui em cima, cuidando e olhando. Ó, pode ver que a parte de baixo ela já vai caramelando, ó. Porque eu tô com fogo alto ainda.
Ela murchou, mas ainda tem bastante gordura, não tá seca a nossa frigideira. Também pode ser feito com cebola comum. Eu gosto da cebola roxa porque ela traz, ela é mais adocicada, então esse processo da caramelização é mais rápido e ela fica um pouquinho mais doce, que a gente não usa açúcar nessa receita. Ó, quando ela começa a ganhar a primeira cor, eu venho com água quente. Por que água quente? Porque se eu jogar uma água fria aqui, vai perder calor da nossa frigideira, vai perder calor da cebola, daí até essa água esquentar, evaporar e começar a caramelizar essa cebola aí de novo, vai demorar muito mais. Então a água que tá quente, eu coloco, é pouquinho, não é muito, para ir soltando esse caramelo, essa corzinha que ela vai deixando na frigideira, e vou trabalhando com ela mais 5, 10 minutos. Isso umas 3, 4 vezes, até ela ficar bem caramelizada. Ó, já fiz 2 vezes o processo da água quente, agora eu vou fazer o terceiro. Olha como a cebola murcha, muda de cor. Ó, o tantinho que fica. Mas é isso mesmo, quanta cebola a gente tinha e o que ficou. Ó, tá bem caramelando, ó. Eu venho aqui pela última vez agora, porque ela já tá no ponto mais escurinha, bem caramelada. Ó, solto todo aquele caramelo que tem. Vou deglaçando, que a gente chama essa frigideira. Ó. E a nossa cebola tá pronta. Eu vou reservar e nós vamos começar o nosso arroz. Se eu tivesse feito a cebola nessa panela aqui, eu poderia tirar a cebola, reservá-la num potinho e continuar o arroz aqui mesmo. Agora eu vou usar mais ou menos 25 gramas de manteiga. Não vou precisar refogar alho, cebola, né? Porque a gente já tem aquele refogado de cebola, aquela cebola caramelizada que vai entrar daqui a pouco no processo. Então aqui eu tenho 1 xícara do arroz, do mini arroz, mas vocês podem usar, né? Como eu falei, o arroz que vocês quiserem. Se vocês estiverem usando aquele arroz da geladeira, lá 2, 3 dias, faz uma manteiguinha na panela, um fundo de água, aquece esse arroz e daí continua, quando ele estiver quente, continua com o processo. Então, mas como nós vamos cozinhar o mini arroz, então tem 1 xícara de mini arroz aqui, a mesma espátula que a gente estava usando. E ele leva de 15 a 18 minutos também para ficar pronto, tá? Vou deglaçar com vinho, já que a gente vai fazer um sabor totalmente mais chique, mais inusitado, já que a gente está usando um arroz diferente, eu já vou fazer ele no processo do risoto, mas poderia ser só refogado para que 1 xícara eu entrar com 2 de água e cozinhar normalmente. Mas eu vou fazer o processo do risoto para ficar mais legal esse prato. Eu tô usando a espátula que eu fiz a cebola, por isso que tem uns pedacinhos já de cebola ali dentro, mas não faz mal, que vai trazendo um aroma para o nosso prato, sabor, cor. E como eu gosto de temperar em camadinhas, como eu já falei para vocês, também vou temperar com um pouquinho de sal aqui. Deixar todo esse vinho evaporar. Posso colocar também um cheirinho de tomilho aqui. Vinho todo evaporado, não preciso fazer caldo, vou fazer com água mesmo.
Agora é só incorporando a água aos poucos, mexendo de vez em quando, não precisa ser o tempo todo, até chegar ao ponto do nosso arroz, de 15 a 18 minutos. Para essa receita a gente vai usar queijo Gouda. A gente não usou aqui ainda na TV, mas é um queijo mais untuoso, ele tem uma gordura a mais, então ele preenche a boca, assim. A delicadeza ou a sofisticação ou a rusticidade do seu prato, deste prato, quem vai dar vai ser o arroz que você vai usar e o queijo. Independente do tipo de arroz, se estiver usando mini arroz, o arbóreo, o arroz da geladeira, o que vai dar a sofisticação vai ser seu queijo. Então você pode usar um queijo brie, que vai trazer, né, um queijo brie, toda uma sofisticação para o seu prato, um queijo Gouda, um steppe, ou você pode, uma rusticidade, usar um queijo provolone ou parmesão. O provolone vai trazer aquele defumado com cebola, vai ficar mais rústico, lembrar mais um churrasco, digamos assim, um hambúrguer, né, pela cebola e pelo queijo. Então o queijo que você também vai ter o tipo de queijo que você usar vai dar a definição do teu prato também. Então nós hoje vamos usar o Gouda. Ó, eu vou colocar mais uma vez água, olha como as bolinhas vão se expandindo, mas ela tá bem branquinha ainda no meio, ó, então ele tá cru ainda. E como ele solta amido, pra gente fazendo na técnica do risoto, né? Risoteando ele, né? Mexendo. Quem já fez workshop de risoto comigo sabe de uns segredinhos e essa técnica de mexer. Como eu mexo e eu ensino a mexer os risotos. Ó, secando, nós vamos colocar mais uma porçãozinha de água. Mexer. E vamos entrar com a nossa cebola. Que o arroz já tá al dente, então essa finalização vai terminar de cozinhar ele. Ó, vou entrar com a cebola. Olha que lindo! Aqui eu tenho 20 gramas, uma colher de sobremesa de manteiga gelada, gelada, tava no freezer inclusive, tá? Porque aqui é muito quente e tudo, então tava no freezer, que a gente vai trazer pro risoto agora para dar aquele brilho no finalmente do arroz. Só deixar ele secar mais um segundinho aqui. Agora eu trago essa manteiga e o queijo. Em vez de, né, se fosse um risoto, queijo parmesão, enfim, eu tô entrando com queijo Gouda. Nosso mini arroz com cebola caramelizada e queijo Gouda finalizado. Vocês não têm noção do aroma dessa cebola com esse queijo agora aqui na cozinha. Tá incrível. Meu xodó, né? Meu presente que eu já falei na receita passada pra vocês, que eu ganhei da Dani e do Fábio. E olha isso daqui, Brasil. Mundo! Vocês precisam provar isso. Então, chegou aquela hora que a gente ama. Coloquei um tomilhozinho aqui para dar um verdinho. O queijo Gouda se incorpora todo nesse caldinho desse arroz, o sabor dessa cebola, une tudo isso e tá quente, mas eu ainda não consegui saber se tá bom mesmo. Eu já falei pra vocês, né? Só façam. E não esqueçam de marcar @chefmanusense, @valeplayOficial e sentirem o que eu tô falando aqui pra vocês. Beijo, até quarta-feira que vem.